a gente está aqui com o Marcelo Pugliese, que é doutor em Direito, advogado, professor efetivo da UFPB e coordenador geral da Abradep. A gente também está com a nossa querida Vânia Ieta, professora da Faculdade de Pós-Graduação da UERJ, no Direito na UERJ, coordenadora adjunta da Abradep e membro das comissões nacional e seccional de Direito Eleitoral da OAB. A gente também está com a nossa querida Evelyn Melo Silva, advogada, membro da Comissão de Direito Eleitoral e da Comissão de Proteção à Privacidade da OAB-RJ. Membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a Abradep, membro também da Comissão de Direitos das Mulheres do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudo Jurídico. Antes da gente começar, eu agradeço a todos aqui, é uma oportunidade imensa, e são 3 pessoas que sem puxar saquismo, são pessoas que eu gosto muito, pessoas que são meus horizontes aí do que eu penso sobre direito eleitoral. E eu queria primeiro passar a palavra para a gente falar novamente sobre novas tecnologias, para onde vai a democracia, para a doutora Vânia Ieta. Vânia, com você, 20 minutos, por favor. Muito obrigado, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, conversada com amigos, né, tão queridos, e vamos falar um pouquinho, né, sobre essa nova modalidade, que já não pode ser chamada de nova, que é a democracia, né, pela via digital. Entre as tantas modalidades de democracia manifestas no curso da história, e a gente, ao longo, né, dessa trajetória, né, pode apontar a ideia da democracia direta, da indireta, da liberal, da democracia exercida pelos partidos, né, que hoje é uma tese também abraçada pelo direito eleitoral brasileiro, a democracia social, a participativa, deliberativa, dialógica, e hoje, né, no nosso encontro, a e-democracy, que traz o tema, né, onde buscamos esse elo da democracia e das novas tecnologias. A vida humana tem sido fortemente influenciada pelos aparatos tecnológicos de cada época. E hoje, a inclusão digital é absolutamente mistério. Não participar desse novo momento faz com que um cidadão possa se transformar em um excluído da sociedade, em um excluído digital. A Constituição da República assevera a inclusão social com esteio na redução das desigualdades sociais e na valorização da dignidade humana. E, nesse contexto, a inclusão digital é uma subespécie da inclusão social, pois é fato que o cidadão odierno, despido do acesso a essas tecnologias, né, que o incluem politicamente na sociedade, é um ser humano de segunda categoria, já que estará certamente alijado de uma vida social na sua inteireza. Desse modo, creio que a e-democracy pode ser compreendida como o arcabouço atual de todas essas ferramentas e tecnologias informáticas com a finalidade de viabilizar a participação do cidadão na vida política, através do voto, do envio de propostas, na fiscalização da coisa pública, da participação em procedimentos de tomada de decisão política, assim como no exercício dos mecanismos de democracia dialógica e participativa por ocasião dos plebiscitos e dos referendos eletrônicos. A e-democracy já não pode sequer mais ser chamada de democracia do futuro. Ela já propicia um novo patamar participativo por meio da tecnologia de informação. No universo virtual, nós já temos a praça virtual, a ágora virtual. É possível esse congressamento dos cidadãos, fomentando-se novas ferramentas para a concretização da democracia e para os predicamentos da cidadania, no que tange especificamente a melhoria sensível no exercício dos direitos políticos de participação, possibilitando, obviamente, um melhor acesso à informação, o acompanhamento na formulação das políticas de governo, nos mecanismos de fiscalização dos atos governamentais. Com isso, o impacto da democracia digital resulta certamente na melhoria também da transparência do processo político,
na concretização da accountability, em uma participação política mais pujante para os cidadãos e na melhoria da qualidade da informação da opinião pública, viabilizando-se com mais segurança espaços de deliberação. Entretanto, há muitos desafios para a concretização desse elevado papel impulsionador da e-democracy. E eu gostaria de apontar aqui os riscos de exclusão, a sobrecarga de informação, de modo que o cidadão se veja incapaz, inclusive, de processá-la, pois é muita informação ao mesmo tempo, os chamados filtros bolha, que são o conjunto de dados gerados por todos os mecanismos algoritmos utilizados para uma espécie de personificação dos conteúdos das redes, pela análise dos canais de busca dos indivíduos, e uma impressionante, inclusive, violação de privacidade, uma vez que a arquitetura dos sites nos deixa reféns desses algoritmos. Uma outra questão também é a questão da fragmentação e a polarização política, a falta de engajamento político fora das redes, um esvaziamento, do engajamento presencial, esvaziando esse diálogo presencial também tão necessário e a construção de interações mais serenas. Digo isso porque, por trás das redes, muitos se transformam em feras. O excesso de tecnização do debate é um outro problema, e o fato da própria internet possuir uma arquitetura própria, reguladora dos comportamentos e dos interesses humanos, resultando em óbices ao pleno acesso à informação, à autonomia dos indivíduos, à liberdade de expressão, por mais que isso possa parecer não crível, e, em especial, a salvaguarda ainda dos resquícios de privacidade que ainda sobram às sociedades no contexto atual. Porém, os avanços alcançados com essas novas tecnologias, no que tange à participação cidadã, não podem, por esses problemas, ser desmerecidos. Não podem ser desmerecidos por esses elementos negativos que coloquei, que trouxe a reflexão. A concepção de uma e-democracy adequada ao contexto democrático ocidental é muito desejável e impulsiona avanços sensíveis. Um princípio jurídico constitucional de implantação dessa modalidade de democracia demanda o desenvolvimento desse iter legislativo, por um legislador com vontade política para isso. Temos que ressaltar o perigo de dar aos internautas, que sejam ativistas políticos e cibernéticos, também mais representatividade e importância política nas sociedades do que, de fato, eles verdadeiramente tenham. Devemos analisar juridicamente ainda as interseções desse ativismo com a obrigação de se relacionarem eletronicamente com os poderes públicos. Nesse universo, eu gostaria de lembrar o necessário exame de possíveis discriminações que podem nos fazer supor vantagens desfrutadas pelos internautas. E, por fim, a existência de uma ius communicationis, que é o direito de acesso efetivo aos meios eletrônicos, que é uma premissa da ideia da e-democracy. Um outro ponto relevante, que ao meu sentir é fundamental, é nos preocuparmos com as normas atuais e as exigibilidades de transparência impostas aos poderes públicos e à e-democracy. O resultado não é muito positivo e contrasta com as obrigações importantes que são impostas no âmbito privado também. E, nesse contexto, se incluem várias propostas normativas. E ainda o fenômeno pujante de apoios a iniciativas legislativas populares de leis ou o próprio direito constitucional de petição, no caso virtual e eletrônica. O nexo da e-democracy com a tecnologia de informação com fins de alcançar essa maior participação na democracia virtual recebe muitas nomenclaturas, que a gente ouve por aí. E-democracy, democracia eletrônica, ciberdemocracia, ciberpoder, cibercidadania, entre tantos nomes. Mas é interessante abordar que a literatura tradicional sobre a e-democracy, vejam
os ouvintes, tem focado suas atenções no exclusivismo da problemática tecnológica, notadamente no exame do contexto da viabilidade do voto eletrônico, e muitas vezes se descuida do protagonismo que deve merecer as questões políticas e constitucionais, de modo a ensejar até mesmo a possibilidade de deflagração de uma teledemagogia, pois vale asseverar que a democracia eletrônica ela não se encerra no voto, ainda que no voto eletrônico, e que muitos dos experts da implantação do instrumental tecnológico, guardando honrosas exceções, desconheciam, assim como desconhecem, os avanços da cidadania real nas redes sociais, em se tratando do resultado político efetivo. Uma outra questão ainda que merece cuidados é a informação disposta de forma hierárquica, que hoje passa a ser encarada como uma nova lógica da comunicação, desde os fenômenos comunicativos tradicionais, como também os alternativos, como os blogs, os wikis, os fóruns. No universo da web, já não há mais, como em tempos de outrora, o que nós chamávamos de leitor passivo, mas sim um agente que tem acesso à integração, à interação, inclusive à seleção de conteúdos para o usuário. Ou seja, um cidadão eleitor que deixa de ser um mero receptor, que deixa de ser um simples consumidor de informações para alcançar um patamar qualitativo de transmutação para a criação de um ser híbrido entre os universos do consumo da informação e a produção dessa informação, estando em deliberação contínua na recepção e também na criação desses conteúdos. O fato é que a tecnologia de informação impulsionou e facilitou o que podemos dizer o empoderamento dos cidadãos, notadamente do cidadão comum, aquele que em outras arenas jamais teria o protagonismo e a visibilidade que hoje ele goza, permitindo-se uma maior e melhor democracia participativa e deliberativa, já que agora o cidadão pode ter o direito de escolha da agenda política, da análise, da formulação, da execução dos debates na web ou da implantação de alguma política específica, de forma que a democracia virtual, na democracia virtual, qualquer cidadão pode participar, e não mais aqueles que em outros espaços, em outros tempos, precisariam ser qualificados e reconhecidos para o alcance de uma oportunidade, para o alcance de um espaço. Em outros tempos, não era qualquer pessoa que publicava suas opiniões, que tinha lugar de fala em palestras e conferências, só aquelas que no direito costumávamos chamar de detentores do argumento de autoridade. Hoje isso acabou. Qualquer um goza de protagonismo. Contudo, é importante se dizer que tal abertura permitiu, obviamente, em muitas situações, um debate mais superficial, menos denso em termos de conteúdo acadêmico e certamente mais raivoso, mais polarizado, certamente por estar maculado pelo hiato de iluminismo, para parafrasearmos o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente da nossa magna corte eleitoral. Exemplos não faltam na política recente, como as eleições americanas entre Hillary e Trump, e mesmo entre Bush e Kerry, onde os republicanos gozaram de um predomínio em relação aos democratas por terem impulsionado ao limite máximo a campanha eleitoral nas redes sociais, com muitos episódios de acusação de desinformação e notícias falsas, superando na ocasião os meios de comunicação clássicos. Do mesmo modo, a eleição de Obama, em 2008, valeu-se de milhares de amigos no Facebook. Mesmo fora do período das campanhas eleitorais, a política já há tempos tem sido influenciada por movimentos nascidos no universo das redes sociais,
São incontáveis, e eu não teria tempo aqui para falar deles, mas parto, né, do paradigma, vamos dizer assim, que a minha mente, né, se lembra, né, de um movimento mais antigo, o próprio movimento conservador do Partido Republicano, o Tea Party, né, nos Estados Unidos da América, e no Brasil, os movimentos que impulsionaram o impeachment da presidente da República e mesmo a eleição do atual presidente em 2018. Essa noção do e-government é advinda da e-democracy, pugnando, conforme sua definição pela Comissão Europeia, como o uso das tecnologias da informação combinado com mudanças nas estruturas organizacionais governamentais, com fins de melhorar os serviços públicos e os processos democráticos para o implemento e melhoria de políticas públicas. Temos a ocorrência de um e-government quando existe acesso e acessibilidade às informações sobre a administração pública, ou seja, quando há interação básica ou avançada, caracterizada pela possibilidade real e concreta de comunicação entre a administração e o administrado, quando se observa um estímulo entre as formas de participação do cidadão através da democracia digital, como ocorre no caso dos aplicativos governamentais que as prefeituras têm muito utilizado. A declaração ministerial sobre administração eletrônica, que foi aprovada por unanimidade em Malmö, na Suécia, em 18 de novembro de 2009, foi um marco nesse assentamento de certos vetores identificadores da democracia eletrônica, como focar a e-administração em prol dos interesses dos cidadãos através de serviços mais flexíveis e personalizados, produtos de informação baseados nas demandas da população, como esses aplicativos, conclamando aos particulares, através desses estímulos governamentais, para colaborarem com a prestação de serviços, sempre com um sistema de qualidade que deva permitir avaliá-los também no que tange à eficiência após eles serem prestados. A e-democracy se faz, então, como um princípio jurídico constitucional passível de ser concretizado, desde que o legislador tenha vontade e desejo, né, de concretizá-lo, né? São muitas as vantagens, né, que podem ser alegadas para a implantação desse modelo da participação cidadã e do governo eletrônico, e eu apontaria, já me encaminhando, né, para o final, a eficácia através do melhor funcionamento dos sistemas eleitorais, da administração das eleições, da implantação de mecanismos de acesso à informação e à participação do cidadão, a questão da eficiência também, buscando a eficácia do menor custo, como no caso dos procedimentos eleitorais, né, da administração das eleições, a facilitação do acesso às informações públicas através das redes, dos canais de participação, a transparência, né, com as informações cada vez mais acessíveis ao público nos mais diversos níveis de profundidade, a comodidade, né, para que o cidadão possa exercer a sua cidadania mesmo em casa, né, através de um ponto de acesso à internet, o pluralismo, propiciando, né, uma maior diversidade política do que os meios de comunicação clássicos, geralmente marcados, né, de forma oligárquica, de modo que deixem de constituir um filtro político ao livre fluxo da informação e da opinião, a participação e cultura participativa, porque isso amplia as possibilidades cognitivas dos cidadãos, e a inclusão, né, que é, obviamente, o nosso foco, trazendo a participação política e o ativismo político, pessoas como idosos, enfermos, imigrantes, gente que outrora não participava ou que participava menos porque não tinha esse espaço mais facilitado. Ademais, promove a estruturação da participação política dos cidadãos, pois a rede permite que pessoas e grupos coletivos se conectem, compartam informações, deliberem, participem politicamente,
mesmo em se tratando de um universo de pessoas que sequer se conhecem, ou pessoas que moram umas das outras numa distância significativa. Por fim, fomentam também a memória política de um povo, permitindo muitas vezes resgatar acontecimentos pretéritos da política que, em situações tradicionais, esta memória historiográfica não seria capaz de conseguir. Muito obrigada pela oportunidade.